Elas eram chamadas de impossíveis. Mel e Bel, duas gêmeas de 4 anos, travessas, filhas de Janaína, uma faxineira humilde que trabalhava na mansão de Otávio Vantini, um milionário poderoso, vivendo numa mansão vazia. Quando esses dois mundos se cruzaram, ninguém estava preparado para o que iria acontecer. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Otávio Vantini tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos a única coisa que seu coração implorava: uma família. Aos 35 anos, ele acordava todos os dias na sua mansão em São Paulo, cercado por silêncio e luxo, mas se sentia completamente vazio por dentro. Naquela manhã de terça-feira, ele desceu as escadas de mármore italiano com os passos pesados. O terno cinza estava impecável, o cabelo perfeitamente penteado, mas o olhar permanecia triste. Como sempre, passou em frente à porta branca decorada com nuvens pintadas à mão e parou. Seus dedos tocaram a maçaneta dourada, mas não teve coragem de girar. 5 anos. 5 anos desde que trancara aquele quarto e nunca mais entrara. Bom dia, Sr. Vantini, cumprimentou a governanta, mas ele apenas acenou com a cabeça e seguiu para o escritório. A casa era enorme, silenciosa, perfeita e absolutamente sem vida. Do outro lado da cidade, na periferia de São Paulo, Janaína Lins lutava com uma realidade completamente diferente. Aos 28 anos, ela era mãe solo de gêmeas de 4 anos e trabalhava como faxineira para sustentar a família. O apartamento de 2 cômodos era pequeno, mas cheio de amor e barulho. Mel, para de puxar o cabelo da sua irmã, Janaína gritou da cozinha minúscula enquanto preparava o café da manhã. Bel, solta ela agora! As meninas riam enquanto brincavam no chão da sala. Idênticas, com cabelos cacheados que Janaína nunca conseguia pentear direito, e energia suficiente para iluminar a cidade inteira. Janaína, a tia da creche ligou, disse a vizinha, aparecendo na porta. A creche vai fechar hoje. Os funcionários entraram em greve. O coração de Janaína despencou. Ela tinha 3 casas para limpar naquele dia. Precisava desesperadamente do dinheiro. O aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam e ela não podia faltar ao trabalho. Mas também não tinha com quem deixar Mel e Bel. Não pode ser, murmurou, passando a mão pelo rosto cansado. Não hoje. Olhou para as filhas que brincavam inocentes, sem fazer ideia da preocupação que consumia a mãe. Então tomou uma decisão arriscada, muito arriscada. Meninas, venham aqui, chamou, ajoelhando-se na frente delas. Vocês vão trabalhar com a mamãe hoje, mas precisam prometer uma coisa muito importante. O que, mamãe? Perguntou Mel, os olhinhos brilhando de curiosidade. Vocês precisam ficar quietinhas, muito quietinhas, invisíveis como fantasminhas. Podem fazer isso? Bel concordou animada. Podemos, vamos ser as crianças mais quietas do mundo. Janaína sabia que aquilo era quase impossível. As gêmeas eram doces, mas quietas? Nunca. Ainda assim, não tinha escolha. Pegou o ônibus lotado com as 2 meninas, a mochila cheia de brinquedos e muitas orações no coração. A primeira casa foi tranquila, a segunda também, mas a terceira casa era diferente. Era a mansão do Sr. Vantini, e Janaína sabia que ele era um homem muito reservado, que valorizava o silêncio acima de tudo. Quando chegaram ao portão eletrônico, Janaína respirou fundo. Lembram da promessa? As meninas concordaram, mas algo no olhar travesso de Bel deixou Janaína nervosa. Entraram pela porta dos fundos. A casa era imensa, com corredores de mármore que pareciam não ter fim, lustres de cristal que refletiam a luz como diamantes e um silêncio que assustava. Fiquem aqui no quartinho de serviço. Janaína instruiu, instalando as filhas num pequeno cômodo com uma televisão antiga. Não saiam daqui por nada. Vou limpar rápido e a gente vai embora. Está bem? Está bem, mamãe, responderam em coro.
Janaína pegou os produtos de limpeza e subiu para o andar de cima. Tinha que começar pelos banheiros. Enquanto esfregava o mármore reluzente do primeiro banheiro, ficava ouvindo atenta a qualquer barulho vindo de baixo. Tudo quieto. Bom sinal. Lá no escritório do outro lado da mansão, Otávio tentava se concentrar nos contratos sobre sua mesa. A construtora tinha fechado um negócio milionário, mas ele não sentia absolutamente nada. Nenhuma alegria, nenhuma satisfação, apenas o vazio de sempre. De repente, ouviu algo estranho, um barulho baixinho, como se fossem passinhos correndo. Parou de escrever e prestou atenção. Silêncio novamente. Deve ter sido impressão, pensou, mas então ouviu de novo. E dessa vez veio acompanhado de uma risada infantil, aguda, alegre, completamente fora de lugar naquela casa. Otávio levantou da cadeira, o coração acelerado. Não podia ser. Aquela casa não tinha crianças, nunca teve, nunca teria. Caminhou pelo corredor, seguindo o som das risadinhas que ecoavam pelas paredes. O barulho vinha do segundo andar. No quartinho de serviço, Mel e Bel tinham aguentado quietas por exatos 15 minutos. Um recorde pessoal. Mas o tédio venceu a promessa. Bel, vamos só dar uma olhadinha lá fora? Sugeriu Mel. A mamãe disse para não sair. Bel lembrou, mas seus olhos também brilhavam com vontade. Só uma olhadinha, ela nem vai saber. E assim, as duas escaparam. As gêmeas saíram do quartinho de serviço em silêncio. Mas assim que viram o corredor enorme de mármore à frente, a tentação foi grande demais. Os olhinhos delas brilharam com a descoberta. Uau! Sussurrou Mel, impressionada. É tipo um castelo. Bel deu um passinho no chão liso e percebeu que conseguia deslizar. Olha, Mel, dá para escorregar. Antes que qualquer promessa à mãe pudesse detê-las, as duas começaram a correr pelo corredor, as risadas escapando sem controle. O som dos pezinhos batendo no mármore frio ecoava pela casa inteira. Janaína estava no terceiro banheiro, esfregando a banheira com força, quando seu instinto de mãe disparou. Estava quieto demais. Quieto demais nunca era bom sinal com Mel e Bel. Largou o pano e correu escada abaixo, o coração batendo descontrolado. O quartinho de serviço estava vazio. Não, 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 murmurou, o pânico tomando conta. Meninas, Mel, Bel. Tentou gritar baixo para não alertar o patrão, mas alto o suficiente para as filhas ouvirem. Nada. Apenas silêncio. Ou pior, risadinhas distantes vindo do outro lado da mansão. Enquanto isso, Otávio caminhava pelos corredores tentando localizar a origem daquele som impossível. Crianças, na casa dele. Tinha que estar imaginando coisas. O isolamento estava finalmente o deixando louco. Mas então virou a esquina e viu algo que o fez parar completamente. Duas menininhas idênticas, de cabelos cacheados, bagunçados, roupas coloridas simples, correndo pelo corredor como se fosse um parque de diversões. Ele piscou de novo. Elas ainda estavam lá. O que? Começou a falar, mas as palavras morreram na garganta. As gêmeas pararam de repente ao verem o homem alto de terno cinza olhando para elas. Ficaram imóveis como estátuas. Oi? Disse Bel depois de um momento, com a inocência típica de quem tem 4 anos. Você mora aqui? Otávio não conseguiu responder. Tinha passado tanto tempo sozinho que havia esquecido como conversar com crianças, ou com qualquer pessoa, na verdade. Bel! Mel cutucou a irmã. A mamãe disse para ficarmos quietas. Mas a gente estava quieta. Bel defendeu-se. Só não estava parada. Nesse momento, Janaína apareceu correndo, o rosto vermelho de vergonha e preocupação. Quando viu o patrão parado na frente das filhas, sentiu que o chão ia se abrir. Senhor Vantini, eu sinto muito, disse rapidamente, colocando-se entre ele e as meninas. A creche fechou hoje inesperadamente e eu não tinha com quem deixar elas. Eu pedi para ficarem quietas, juro que pedi.
Isso não vai acontecer nunca mais, eu prometo. Suas mãos tremiam enquanto segurava os ombros das filhas, puxando-as para trás dela numa tentativa instintiva de proteção. Precisava daquele emprego, desesperadamente, mas sabia que tinha cruzado uma linha. Otávio olhou para a mulher à sua frente. Nunca tinha realmente prestado atenção em Janaína antes. Ela trabalhava para ele há 6 meses, sempre pontual, sempre eficiente, sempre invisível. Mas agora, vendo-a ali com o rosto preocupado e as 2 crianças tentando se esconder atrás dela, algo dentro dele se mexeu. "Elas são suas filhas?" perguntou, a voz saindo mais grave do que pretendia. "São, senhor, gêmeas, Mel e Bel." Janaína respirou fundo. "Eu entendo se o senhor quiser me demitir. Sei que quebrei as regras, mas, por favor, deixe eu terminar o trabalho de hoje. Preciso do dinheiro." A dignidade naquela voz, mesmo no desespero, tocou algo em Otávio que estava adormecido há anos. "Quantos anos elas têm?" perguntou. 4, respondeu Janaína, confusa com a pergunta. Esperava gritos, demissão imediata, não perguntas sobre as meninas. Otávio ajoelhou-se, ficando na altura das gêmeas. De perto viu os olhinhos castanhos curiosos, as bochechas rosadas, os cabelos soltos e bagunçados. Viu vida, algo que sua casa não tinha há muito tempo. "E vocês gostam de brincar?" perguntou a elas diretamente. Mel e Bel se olharam sem saber se deviam responder. Janaína estava tão surpresa quanto as filhas. "Gostamos", Bel finalmente disse, "mas a mamãe falou para ficarmos quietinhas hoje." "E vocês conseguem ficar quietas?" Otávio perguntou, e pela primeira vez em anos, um pequeno sorriso quase apareceu no canto dos lábios. "Não muito", Mel admitiu honestamente. E Bel deu risada. Janaína estava completamente perdida. O patrão carrancudo que mal falava bom dia estava ajoelhado no chão conversando com suas filhas. Isso não fazia sentido nenhum. "Senhor Vancini, eu realmente sinto muito", começou de novo, mas ele levantou a mão. "Termine seu trabalho, Janaína", disse levantando-se. "E as meninas..." Ele parou como se estivesse considerando algo importante. "As meninas podem ficar, mas precisam de um lugar melhor que aquele quartinho pequeno." Janaína piscou, confusa. "Senhor, a biblioteca tem espaço. Tem tapete macio. Podem brincar lá." E antes que Janaína pudesse processar o que estava acontecendo, Otávio começou a caminhar pelo corredor, esperando que as 3 o seguissem. As gêmeas olharam para a mãe, que concordou ainda em choque. Foram todos juntos até uma sala enorme com estantes de livros do chão ao teto, poltronas de couro e um tapete persa no centro. "Aqui", Otávio disse. "Podem brincar aqui." Mel e Bel ficaram surpresas. Era o cômodo mais bonito que já tinham visto na vida. "Mas não podem subir nas estantes", acrescentou, "e não rabiscar nos livros." "Prometemos", disseram juntas. Janaína ainda não conseguia acreditar. "Senhor Vancini, muito obrigada. Eu não sei o que dizer." Ele olhou para ela e pela primeira vez seus olhos não pareciam tão tristes. "Não precisa dizer nada, só termine seu trabalho." Enquanto Janaína voltava para terminar a limpeza, completamente confusa, mas aliviada, Otávio voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar. Ficava ouvindo as risadas baixinhas vindo da biblioteca. Risadas que sua casa nunca tinha escutado antes. Depois de meia hora tentando trabalhar sem sucesso, ele levantou e caminhou até a biblioteca. Espiou pela porta entreaberta. As meninas tinham espalhado alguns brinquedos que trouxeram na mochila e conversavam baixinho enquanto brincavam. Estavam tentando manter a promessa de serem quietas. Otávio encostou-se no batente da porta e apenas observou. Não sabia por quanto tempo ficou ali parado, mas de repente percebeu que estava sorrindo. Realmente sorrindo. Janaína tinha terminado a limpeza do andar de cima e descido para organizar a cozinha. Estava nervosa, mas o silêncio vindo da biblioteca era encorajador. Talvez, só talvez, tudo desse certo naquele dia. Na biblioteca,
Mel e Bel tinham ficado quietas por tempo surpreendente. Mas crianças de 4 anos têm um limite, e esse limite estava rapidamente se aproximando. Estou entediada, Bel sussurrou, largando a boneca com que brincava. Eu também, Mel concordou. Já brincamos com tudo que trouxemos. Bel olhou ao redor da sala enorme. Tinha tantas portas naquela casa, tantos lugares para explorar. Vamos só dar uma voltinha pequenininha? A mamãe vai brigar, Mel lembrou, mas seus olhos também mostravam curiosidade. A gente volta rapidinho, ela nem vai perceber. E lá foram elas novamente, saindo da biblioteca em pontinhas de pé. O corredor tinha várias portas. Todas pareciam iguais, de madeira escura e pesada, menos uma. No fim do corredor havia uma porta diferente, branca, com desenhos de nuvens azuis pintadas à mão. Parecia a porta de quarto de criança, completamente fora de lugar naquela mansão séria. Olha aquela, Bel apontou, os olhos arregalados. As duas correram até lá. Mel colocou a mão na maçaneta dourada. Será que abre? Tenta. Mel girou devagar. A porta não estava trancada. Abriu com um rangido baixo. O que viram do outro lado as deixou sem palavras. Era um quarto de bebê dos sonhos. Berço de madeira branca com dossel cheio de estrelinhas, papel de parede com ursinho e nuvens, prateleiras lotadas de brinquedos ainda nas caixas, uma poltrona de amamentação perto da janela. Tudo perfeito, tudo intocado, tudo esperando por alguém que nunca chegou. É o quarto mais lindo do mundo, Mel sussurrou, entrando devagar como se estivesse numa igreja. Bel a seguiu. Havia caixas empilhadas de brinquedos caros, bonecas que custavam mais do que o aluguel do apartamento de Janaína, carrinhos importados, blocos de montar, bichos de pelúcia gigantes. Podemos brincar só um pouquinho? Bel perguntou, já sabendo a resposta. Começaram a abrir as caixas com cuidado, os olhinhos brilhando de encantamento. Nunca tinham visto tantos brinquedos novos assim. No apartamento delas, tudo era de segunda mão ou doação. Lá embaixo, Janaína tinha terminado a cozinha e subiu para buscar as meninas na biblioteca. Quando abriu a porta e viu a sala vazia, seu coração parou. Não de novo, murmurou, o pânico voltando. Meninas, Mel, Bel! Começou a procurar pelos corredores, abrindo portas, cada vez mais desesperada. Até que ouviu risadinhas vindas do fim do corredor, da porta branca que ela nunca tinha visto aberta em 6 meses de trabalho. Correu até lá e congelou na entrada. As filhas estavam no meio do quarto, cercadas de brinquedos fora das caixas, felizes como nunca. Mel! Bel! Saiam daí agora! A voz dela saiu mais alta do que pretendia, cheia de terror. As meninas pularam de susto. Nunca tinham visto a mãe tão brava. Mas mamãe, os brinquedos estavam todos guardados. Bel tentou explicar. A gente só queria brincar. Não importa, vocês não podem estar aqui. Esse quarto é... Janaína parou. Na verdade, não sabia o que era aquele quarto. Só sabia que tinha ordens expressas de nunca entrar ali. Nunca sequer abrir a porta. Começou a pegar os brinquedos do chão rapidamente, tentando colocar tudo de volta nas caixas. As mãos tremiam. Isso ia custar seu emprego, com certeza. Ajudem a arrumar, rápido! Ordenou às filhas. Foi nesse momento que ouviram passos no corredor. Passos pesados, lentos. Janaína virou-se e viu Otávio parado na porta. O rosto dele estava pálido. Os olhos fixos no quarto, nas caixas abertas, nos brinquedos espalhados. Senhor Vancini, eu... Ela começou, mas a voz falhou. Elas não sabiam, são crianças. Eu devia ter vigiado melhor. A culpa é toda minha. Otávio não respondeu. Continuou parado, olhando para dentro do quarto como se estivesse vendo um fantasma. O silêncio era horrível. Mel começou a chorar baixinho, assustada com a tensão no ar. Bel segurou a mão da irmã, os olhos cheios de lágrimas também. Vamos embora, Janaína disse para as meninas, a voz quebrada. Peguem as mochilas, vamos.
Mas quando tentou passar por Otávio na porta, ele não se moveu, bloqueava a passagem, os olhos ainda fixos no quarto. Senhor, por favor, Janaína implorou. Deixe a gente passar, eu nunca mais volto. Pode descontar o que for preciso do meu pagamento pelos brinquedos. Só deixe a gente ir embora. Finalmente Otávio se mexeu, mas em vez de sair da porta, ele entrou no quarto. Janaína apertou os ombros das filhas, sem saber o que fazer. Ficar? Fugir? O coração batia tão forte que doía. Otávio caminhou até o centro do quarto, olhando ao redor lentamente. Os dedos dele tocaram o berço, depois a poltrona, depois uma das caixas abertas de brinquedos. 5 anos, ele disse, a voz saindo rouca e baixa. 5 anos desde que entrei aqui. Janaína não sabia o que responder. Apenas observava, confusa e assustada. Eu comprei tudo isso para meu filho, Otávio continuou, pegando um carrinho azul da caixa. Decorei esse quarto sozinho. Pintei essas nuvens com minhas próprias mãos. Ele olhou para o teto, onde mais nuvens flutuavam. Tinha tanta certeza de que ia ser pai. Suas mãos tremiam segurando o carrinho. Minha esposa não queria filhos. Nunca quis. Mas eu achei que ela mudaria de ideia. Fiz esse quarto para mostrar a ela como seria lindo, como seríamos felizes. Ele deu uma risada amarga. Ela me deixou 2 dias depois que terminei de decorar. Disse que eu tinha que escolher entre ela e um filho que nem existia. Janaína sentiu as lágrimas começarem a descer pelo rosto. Nunca tinha visto tanta dor em alguém. Tranquei a porta naquele dia e nunca mais voltei, Otávio disse. Achei que nunca veria uma criança tocar nesses brinquedos. Que tudo isso ia ficar aqui, novo e perfeito e completamente inútil. Ele se virou e olhou para as gêmeas, que ainda se escondiam atrás da mãe. O silêncio no quarto era tão pesado que Janaína mal conseguia respirar. Otávio ainda segurava o carrinho azul nas mãos, olhando para Mel e Bel com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então, algo completamente inesperado aconteceu. Os joelhos de Otávio cederam. Ele caiu ali mesmo, no meio do quarto, cercado pelos brinquedos que as meninas tinham espalhado. O carrinho escapou de sua mão e rolou pelo chão, e ele começou a chorar. Não era um choro discreto, era um choro de anos guardados, de sonhos destruídos. De uma solidão tão profunda que tinha se tornado parte dele. Janaína ficou paralisada. Nunca tinha visto um homem chorar daquele jeito, tão quebrado, tão completamente despedaçado. Eu só queria ser pai, Otávio soluçou, as mãos cobrindo o rosto. Era tudo o que eu queria, não o dinheiro, não a empresa. Só queria ter alguém para quem voltar para casa, alguém que precisasse de mim, alguém que fizesse tudo isso valer a pena. As lágrimas caíam entre seus dedos e molhavam o tapete do quarto. Comprei cada brinquedo imaginando como seria, imaginando risadas, barulho, vida, mas essa casa nunca teve nada disso, só silêncio. Bel, que tinha apenas 4 anos, mas um coração enorme, soltou a mão da mãe. Janaína tentou segurá-la, mas ela já estava caminhando em direção ao homem que chorava no chão. Não chora, Bel disse baixinho, tocando o ombro dele com sua mãozinha pequena. Otávio levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para a menina. Por que você está tão triste? Bel perguntou, com aquela sinceridade brutal que só crianças têm. Porque ninguém nunca brincou aqui, Otávio respondeu, a voz falhando. Tudo isso ficou esperando, esperando e esperando, e nunca veio ninguém. Bel olhou ao redor do quarto, para todos os brinquedos novos, e de volta para ele. Então, fez algo que mudaria tudo. Pegou o carrinho que tinha rolado pelo chão e colocou nas mãos dele. Agora veio, ela disse simplesmente. A gente pode brincar com você. Algo dentro de Otávio se quebrou completamente naquele momento. Ele puxou Bel para um abraço apertado, chorando ainda mais forte. A menina abraçou de volta, seus bracinhos finos em volta do pescoço dele. Mel olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Janaína, com lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, concordou. Mel correu
e se juntou ao abraço. Janaína viu seu patrão carrancudo e distante, abraçando suas filhas no chão daquele quarto cheio de sonhos perdidos, e seu coração se partiu e se encheu ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos, Otávio se acalmou, soltou as meninas delicadamente e limpou o rosto com as costas da mão, envergonhado. Desculpem, ele disse, a voz ainda tremendo. Eu não devia ter... Não é profissional. O senhor é humano. Janaína interrompeu suavemente, ajoelhando-se ao lado dele. E tem todo o direito de sentir. Otávio olhou para ela realmente pela primeira vez. Viu uma mulher jovem, cansada, mas forte. Viu alguém que entendia dor. Alguém que provavelmente tinha suas próprias histórias tristes, mas continuava seguindo em frente. Você tem filhas lindas, ele disse. Obrigada. Janaína sorriu através das lágrimas. Elas são tudo para mim. O pai delas faleceu há 2 anos, acidente de trabalho. Ela disse isso calmamente. Foi difícil. Ainda é. Mas a gente segue. Pelas meninas a gente segue. Otávio viu a força nela e sentiu vergonha da própria fraqueza. Ela tinha perdido alguém de verdade e continuava lutando. Ele tinha perdido apenas um sonho e tinha se trancado numa mansão vazia por 5 anos. Sinto muito, disse sinceramente. Eu também sinto, Janaína respondeu. Pelo Senhor, por tudo que passou. Bel puxou a manga do terno de Otávio. Então a gente pode brincar aqui? Ele olhou para ela, para Mel, para todos os brinquedos espalhados pelo chão. E pela primeira vez em 5 anos, imaginou aquele quarto sendo usado para o que foi feito. Imaginou risadas, bagunça, vida. Podem, ele disse. E dessa vez conseguiu sorrir de verdade. Podem brincar com tudo. Foi para isso que eu comprei. Sério? Mel perguntou, os olhos arregalados. Sério. Mas tem uma condição. As meninas ficaram tensas. Vocês precisam me ensinar como se brinca, Otávio disse. Faz muito tempo que eu não brinco com ninguém. Bel e Mel então gritaram de alegria, pulando ao redor dele. Janaína levantou, ainda processando tudo. Senhor Vancini, eu preciso terminar meu trabalho. O senhor quer que eu leve as meninas? Não. Otávio disse, levantando também. Deixe-as aqui. Vou ficar com elas enquanto você trabalha. Se não se importar, claro. Janaína piscou surpresa. O senhor quer ficar com elas? Quero, se você confiar em mim. Ela olhou para ele, para as filhas que já estavam mostrando os brinquedos um para o outro e tomou uma decisão. Confio. E assim, Janaína voltou ao trabalho, enquanto Otávio ficou no quarto com Mel e Bel. Ela limpou a casa, ouvindo risadas vindas daquele cômodo que tinha sido um túmulo por 5 anos. Risadas altas, felizes, vivas. No quarto, Otávio estava sentado no chão, completamente fora de lugar com seu terno de 3.000 reais, mas sorrindo enquanto Bel tentava explicar as regras de uma brincadeira que ela mesma tinha inventado. Então, o urso é o rei? Ele perguntou, segurando o bicho de pelúcia gigante. Não, o urso é o guarda do castelo. Bel corrigiu. A boneca é a rainha. Ah, sim, claro, faz todo sentido. Otávio concordou seriamente, fazendo Mel rir. Era caótico, era barulhento. Era completamente diferente de tudo que ele conhecia. Era perfeito. Pela primeira vez em 5 anos, Otávio Vancini sentiu que aquela casa era um lar. Janaína terminou a limpeza da mansão em tempo recorde, impulsionada pela curiosidade de ver como seu patrão estava se saindo com as meninas. Quando voltou ao quarto das nuvens, a cena a deixou sem palavras. Otávio estava sentado no chão, com o terno amassado e a gravata afrouxada, construindo uma torre de blocos com Mel, enquanto Bel colocava bonecas sentadinhas ao redor como se fossem plateia. Olha, mamãe, o tio Otávio fez a torre mais alta do mundo, Bel anunciou orgulhosa. Tio Otávio. Janaína engoliu em seco. As meninas tinham acabado de conhecer o homem e já o tratavam com intimidade. É uma torre muito bonita,
ela disse, ainda processando a transformação. O homem que mal cumprimentava estava ali no chão, brincando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Otávio olhou para cima e seus olhos encontraram os dela. Havia algo diferente nele. A tristeza ainda estava lá, mas agora tinha companhia. Havia um brilho que não existia antes. Já terminou? Ele perguntou. Sim, senhor. Que horas são? Janaína olhou o relógio. 3:30. Otávio levantou do chão ajeitando a roupa. Vocês já almoçaram? Não ainda. Vamos comer quando chegarmos em casa. Ele olhou para as meninas, que já estavam com fome, mas não reclamavam, acostumadas a esperar. Algo em seu peito apertou. Fiquem para o almoço, disse de repente. Oh, não precisa, senhor. A gente não quer incomodar. Não está incomodando. Ele olhou para Mel e Bel. Vocês querem ficar para comer? Pode, mamãe? As duas perguntaram juntas, esperançosas. Janaína hesitou. Já tinha cruzado tantas linhas naquele dia. Mas as filhas olhavam com aqueles olhinhos pedindo, e ela não tinha coração para negar. Está bem. Obrigada, Sr. Vancini. O almoço foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Otávio pediu comida de um restaurante caro, mas as meninas ficaram mais impressionadas com o tamanho da mesa da cozinha do que com a comida. Dá para fazer corrida aqui, Mel comentou, olhando o comprimento da mesa de mármore. Otávio riu. Uma risada de verdade. Janaína percebeu que nunca tinha ouvido aquele som antes. Depois do almoço, ele olhou pela janela para o jardim enorme nos fundos da mansão. Ninguém usava. Vocês querem ver o jardim? Ofereceu. As meninas pularam da cadeira animadas. Saíram todos juntos pela porta de vidro que dava para um gramado imenso cercado de árvores. É gigante! Bel gritou correndo pela grama. Mel a seguiu e as duas começaram a brincar de pega-pega. Otávio e Janaína ficaram na varanda observando. Obrigada, Janaína disse baixinho, por tudo hoje. Pelo quarto, pelo almoço, por não me demitir. Não tem que agradecer. Eu que deveria agradecer. Por quê? Otávio olhou para as meninas correndo livres pelo jardim. Faz anos que essa casa não vê alegria. Vocês trouxeram isso. Havia algo na voz dele que fez Janaína olhar de novo, realmente olhar. Viu um homem bonito, mas quebrado. Viu alguém que tinha tudo materialmente, mas nada onde importava. Elas trazem alegria para qualquer lugar, ela disse com orgulho na voz. Você as criou bem, mas faço o que posso. Nem sempre é suficiente. É mais do que suficiente. Otávio virou para ela. Você é uma boa mãe, Janaína. Ela sentiu as lágrimas começarem de novo e piscou rápido para segurá-las. Ninguém tinha dito isso para ela em muito tempo. Nesse momento, Bel veio correndo. Tio Otávio, você tem brinquedos aqui fora também? Não tenho. Nunca comprei brinquedos de jardim. Por quê? Porque nunca teve crianças para brincar. Janaína pensou tristemente. Porque esqueci, Otávio disse. Mas posso comprar. O que vocês gostariam? Bolhas, Mel gritou. Eu amo bolhas de sabão. Otávio sorriu. Bolhas eu tenho. Espera aqui. Ele entrou na casa e voltou 5 minutos depois com um kit de fazer bolhas de sabão gigantes que estava guardado numa despensa provavelmente esquecido há anos. Abriu o líquido e começou a soprar. Bolhas enormes saíam e flutuavam pelo jardim, brilhando com as cores do arco-íris sob o sol da tarde. Mel e Bel gritavam de alegria, correndo atrás das bolhas, tentando estourá-las antes que sumissem. Mais, pediam. Otávio continuou soprando, o terno completamente inadequado para a situação, mas ele não parecia se importar. Estava rindo também, vendo as meninas pularem e correrem. Janaína tirou uma foto mental daquela cena. Seu patrão sério, sempre de terno impecável, fazendo bolhas de sabão para suas filhas num jardim ensolarado. Era surreal. Depois de um tempo, Otávio cansou. Sentou no gramado, ainda de terno, e as meninas se jogaram ao lado dele, ofegantes e felizes. Isso foi o máximo, Bel declarou. Foi mesmo, Otávio concordou. E era verdade. Tinha sido o máximo.
simples, puro, feliz. Janaína sentou um pouco afastada, dando espaço, mas sempre observando. Viu como Otávio olhava para as filhas dela, com carinho, com saudade de algo que nunca teve, com esperança de algo que talvez pudesse ter. Tio Otávio, você pode fazer bolhas de novo amanhã? Mel perguntou. A pergunta caiu como uma pedra. Amanhã as meninas não estariam ali. Amanhã voltariam para a creche. Amanhã tudo voltaria ao normal. Otávio olhou para Janaína, uma pergunta silenciosa nos olhos. A creche volta a funcionar amanhã, ela explicou gentilmente. Entendo. A tristeza começou a voltar para os olhos dele. Mas você trabalha aqui toda semana, não é? Ele perguntou, tentando soar casual. Sim, senhor. E se a creche fechar de novo? Janaína sorriu com tristeza. Espero que não. Mas se fechar, acho que agora sei que posso trazê-las aqui. Pode, sempre pode. Otávio disse isso com mais ênfase do que pretendia. As meninas começaram a ficar sonolentas, o dia agitado cobrando seu preço. Bel bocejou alto. Acho melhor irmos, Janaína disse levantando. Está ficando tarde. Otávio levantou também, ajudando as meninas a ficarem em pé. Elas esfregavam os olhinhos. Obrigada por tudo, Sr. Vantini. Janaína disse formalmente, voltando à distância profissional. Mas Otávio segurou o braço dela levemente. Otávio, pode me chamar de Otávio. Ela olhou para ele surpresa. Não seria apropriado. Por favor, hoje não foi um dia apropriado em nada, e mesmo assim foi o melhor dia que tive em anos. Havia algo tão sincero na voz dele que Janaína não conseguiu recusar. Está bem, Otávio. Ele sorriu. Obrigado, Janaína. Eles caminharam até o portão, as meninas arrastando os pés de cansaço. Quando chegou a hora de se despedir, Mel e Bel abraçaram Otávio com força. Tchau, tio Otávio, a gente te ama, Bel disse. As palavras acertaram Otávio em cheio. Ninguém tinha dito isso para ele em muito tempo. Eu também amo vocês, ele respondeu, e percebeu que era verdade. Em apenas um dia, aquelas duas menininhas tinham roubado seu coração completamente. Janaína levou as filhas embora, olhando para trás uma vez. Viu Otávio parado no portão, observando até elas desaparecerem na esquina. Quando chegou em casa naquela noite, deitou as meninas e ficou pensando. Algo tinha mudado, não só para Otávio, mas para ela também. Tinha visto um lado dele que ninguém via. Tinha visto vulnerabilidade, dor, esperança. E pela primeira vez em 2 anos, Janaína Lins sentiu seu coração se abrir para possibilidades que achava mortas. Os dias seguintes foram estranhos para Otávio. A terça-feira tinha mudado tudo. A casa voltou ao silêncio, mas agora era um silêncio insuportável. Antes, ele nem notava. Agora o vazio gritava. Quinta-feira chegou e Otávio acordou com uma ansiedade que não sentia desde adolescente. Janaína viria trabalhar, mas as meninas estariam na creche. Ele teria que esperar até a próxima emergência para vê-las de novo. A campainha tocou às 8 em ponto. Ele mesmo abriu a porta, algo que nunca fazia. Bom dia, senhor. Otávio, Janaína corrigiu, vendo a expressão dele. Bom dia. Ele olhou atrás dela, esperançoso. Elas estão na creche, Janaína disse, entendendo o olhar. Está tudo normal de novo. Ah, sim, claro. Otávio tentou esconder a decepção. Janaína entrou e começou o trabalho. A casa parecia ainda mais vazia agora. Ela limpava os quartos ouvindo apenas o silêncio. No escritório, Otávio tentava se concentrar nos papéis, mas seus olhos continuavam indo para o jardim. Ainda dava para ver as marcas no gramado onde as meninas tinham corrido. Foi quando ouviu a campainha tocar de novo. Estranho. Não esperava ninguém. Desceu as escadas e abriu a porta. E congelou. Lavínia Drummond estava ali, toda produzida em seu conjunto de grife azul marinho. Cabelo loiro perfeitamente liso, maquiagem impecável e um sorriso falso no rosto. Olá, Otávio, ela disse com aquela voz que ele tinha aprendido a odiar. Senti sua falta. O que você quer, Lavínia? Otávio perguntou sem rodeios.
Tão frio. Podemos conversar lá dentro? Não. Tenho papéis para você assinar. Da separação. Meu advogado disse que tem algumas coisas pendentes. Otávio sabia que era mentira, mas abriu espaço para ela entrar. Quanto mais rápido assinasse o que fosse, mais rápido ela iria embora. Lavínia entrou como se ainda fosse dona da casa, seus saltos altos clicando no mármore. Parou na sala, olhando ao redor. Você mudou alguma coisa? Perguntou suspeitosa. Não mudei nada. Mas ela tinha razão de suspeitar. Havia algo diferente no ar. A casa não parecia mais um mausoléu. Foi quando Lavínia olhou para o jardim pela janela e viu brinquedos de bolhas de sabão esquecidos na grama. Um carrinho de brinquedo rosa perto da porta. Seus olhos se apertaram. Você teve visitas? Isso não é da sua conta. Nesse momento, Janaína desceu as escadas com o balde de limpeza. Parou ao ver a mulher elegante na sala. Lavínia a olhou de cima a baixo, avaliando. Viu a roupa simples de trabalho, as mãos vermelhas de tanto esfregar, os cabelos presos num rabo simples. A empregada, ela disse com desprezo claro na voz. Faxineira, Janaína corrigiu calmamente. Janaína Lins. Tanto faz. Lavínia virou para Otávio. Então é ela? Ela o quê? Há razão de você estar diferente. Conseguiu substituir rápido, não foi? Otávio sentiu raiva subir. Cuidado com o que vai dizer, Lavínia. Não precisa me defender, Janaína disse, colocando o balde no chão. Não me ofendo com gente mal educada. Lavínia virou, furiosa por ser confrontada. Mal educada? Você não sabe com quem está falando. Sei, sim. Estou falando com a ex-mulher do meu patrão. Ex. O que significa que você não manda mais nada aqui. O rosto de Lavínia ficou vermelho. Otávio, você vai permitir que sua empregadinha fale assim comigo? Ela tem razão, Otávio disse friamente. Você não manda mais nada aqui. Aliás, por que está aqui mesmo? Onde estão esses papéis? Lavínia percebeu que tinha ido longe demais. Abriu a bolsa cara e tirou um envelope. Aqui. Otávio pegou, leu rapidamente e assinou onde precisava. Pronto, agora pode ir. Não quer nem conversar? Saber como estou? Não. Lavínia olhou ao redor uma última vez procurando pistas. Seus olhos caíram na porta branca do segundo andar, visível do saguão. Você abriu aquele quarto? Perguntou surpresa. O silêncio de Otávio foi resposta suficiente. Você abriu, ela disse sem acreditar. Depois de 5 anos trancado, você finalmente desistiu daquela fantasia ridícula. Não desisti de nada. Claro que desistiu. Sempre foi fraco, Otávio. Sempre quis coisas impossíveis. Filhos, família feliz, todas essas bobagens. O mundo real não funciona assim. O seu mundo não funciona assim, Otávio corrigiu. Mas não quero mais fazer parte dele. Lavínia ia responder quando ouviu uma voz infantil gritando lá fora. Mamãe! Mamãe! Janaína correu para a janela e viu Mel e Bel correndo pelo jardim. A creche tinha ligado dizendo que uma das meninas estava com febre e pedindo para buscarem ambas. Desculpa, eu liguei para minha vizinha trazer elas. Janaína explicou a Otávio rapidamente. A creche ligou. Vou embora agora mesmo. Mas Otávio já estava abrindo a porta, um sorriso enorme no rosto. Mel, Bel! As meninas o viram e gritaram de alegria, correndo para ele. Pularam em seus braços, rindo. Lavínia assistiu a cena pela janela sem acreditar no que via. Otávio rodopiando com 2 crianças nos braços, rindo, genuinamente feliz. Quem são essas crianças? Ela perguntou com nojo. Minhas filhas, Janaína respondeu pegando a bolsa. Agora com licença. Mas Lavínia bloqueou a passagem. Espera, aquelas são as filhas dela? Ela apontou para Janaína. E você deixa elas virem aqui? Sim, Otávio disse, entrando com as meninas ainda nos braços. Problema seu? Problema meu? Otávio, são crianças de empregada, provavelmente cheias de piolho e sabe-se lá o quê. Mel e Bel pararam de sorrir. Mel se encolheu no abraço de Otávio. Janaína ficou branca de raiva. Minhas filhas são limpas e saudáveis,
e valem mais que você inteira. Como ousa? Eu limpo a sujeira desta casa, senhora. Janaína interrompeu, a voz tremendo, mas firme. Mas não limpo sujeira de caráter. Isso nem água sanitária tira. O silêncio foi absoluto. Até Otávio ficou impressionado com a coragem dela. Lavínia ficou roxa. Você está demitida. Você não pode demitir ninguém, Otávio disse calmamente. Não mora mais aqui, lembra? Mas eu posso fazer sua vida um inferno. Já tentou. Por 5 anos. Não funcionou. Lavínia olhou entre Otávio com as crianças e Janaína com seu queixo levantado, orgulhosa e desafiadora. E entendeu. Não era sobre a faxineira. Era sobre as crianças. Ele tinha encontrado o que sempre quis. Não com ela, mas com aquela família estranha. Você vai se arrepender, ela sussurrou. A única coisa que me arrependo foi ter perdido tempo com você. Lavínia saiu batendo a porta. Depois que Lavínia saiu, Janaína tentou juntar as filhas e ir embora, mas Otávio insistiu que ficassem. Mel estava com febre baixa e ele ofereceu que descansassem na casa até ela melhorar. Janaína aceitou porque realmente precisava terminar o trabalho e não tinha como levar a menina doente de ônibus naquele calor. Mel dormiu no sofá da biblioteca enquanto Bel brincava quietinha ao lado. Otávio trabalhou no computador perto delas, aproveitando cada segundo daquela companhia improvisada. O que nenhum deles sabia era que Lavínia não tinha ido embora de verdade. Ela esperou no carro estacionado na rua, observando a casa, vendo as luzes acenderem, imaginando Otávio ali dentro com aquelas crianças. A raiva crescia dentro dela como veneno, não porque queria Otávio de volta. Ela nunca o tinha amado de verdade, mas porque ele era dela, propriedade dela, e agora estava feliz com outras pessoas. Pior, estava feliz com pobres, com gente simples, com tudo que ela desprezava. Isso era inaceitável. Lavínia pegou o celular e ligou para a única pessoa que ainda tinha a chave daquela casa. A governanta antiga que tinha trabalhado para eles durante o casamento. Regina, sou eu, Lavínia. Preciso de um favor. 2 dias depois, numa terça-feira, Janaína chegou para trabalhar com as meninas de novo. A creche tinha fechado para a reforma emergencial no encanamento. Mais uma vez, ela não tinha opção. Otávio recebeu a notícia com alegria. Liberou o dia de reuniões e passou a manhã inteira com Mel e Bel no jardim. Janaína trabalhava feliz, ouvindo as risadas lá fora. Nos últimos dias, tinha percebido algo mudando dentro dela. Otávio não era mais apenas o patrão. Era alguém que ela admirava. Alguém que cuidava das filhas dela como se fossem suas. Alguém que a olhava de um jeito que fazia seu coração acelerar. Mas ela afastava esses pensamentos. Era impossível. Mundos diferentes. Vidas diferentes. Lá fora, Otávio empurrava as meninas no balanço que tinha mandado instalar especialmente para elas. Tinha gastado uma fortuna para que ficasse pronto em 48 horas. Mais alto, tio Otávio! Bel gritava. Mais alto! Você vai voar! Quero voar! Ele ria, empurrando mais forte. Era felicidade pura, simples, real. Foi quando ouviu a campainha. Estranho, não esperava ninguém. Fico com elas, Janaína disse, aparecendo na porta. Vá atender. Otávio foi até a porta e olhou pelo visor. Ninguém. Abriu e viu apenas um envelope no chão com seu nome. Pegou e abriu. Era um aviso de cobrança, nada demais. Voltou para o jardim. O que ele não viu foi Lavínia saindo pela porta lateral da casa, usando a chave que Regina tinha dado. Ela tinha entrado pelos fundos enquanto todos estavam distraídos no jardim. No hall de entrada havia uma escultura cara, uma peça moderna de vidro que valia mais que o carro de Janaína. Lavínia a empurrou levemente. A escultura balançou, mas não caiu. Ela empurrou mais forte. A escultura tombou e se espatifou no chão de mármore, fragmentos de vidro espalhando por toda parte. Lavínia sorriu.
Pegou alguns pedaços maiores e colocou na mochila rosa de Bel, que estava largada perto da porta. Depois saiu silenciosamente pela mesma porta lateral. Meia hora depois, Otávio entrou com as meninas para pegar água. Foi quando viu os cacos brilhando no chão. O quê? Ele parou, olhando o estrago. A escultura cara destruída. Janaína desceu as escadas correndo. O que aconteceu? A escultura caiu, Otávio disse confuso. Não entendo como. Estava firme ali há anos. As meninas? Janaína perguntou, o coração apertando. Estavam comigo o tempo todo no jardim. Eles olharam para Mel e Bel, que observavam os cacos com curiosidade inocente. Não fomos nós, Mel disse, percebendo as expressões adultas. Eu sei, Otávio garantiu. Foi um acidente. Ele nem suspeitava da verdade. Nem imaginava que Lavínia podia ser tão cruel. Chamou alguém para limpar os cacos e nem deu mais importância. Era só uma escultura. Tinha seguro. Mas 3 horas depois, quando já era fim de tarde e Janaína estava indo embora com as meninas, Lavínia voltou. Dessa vez, pela porta da frente, tocando a campainha como visitante. Otávio atendeu, surpreso e irritado. O que quer agora? Esqueci uma coisa aqui, ela mentiu. Posso entrar rapidinho? Ele ia recusar, mas ela já tinha entrado e foi direto para onde sabia que a mochila de Bel estava. Otávio! Ela gritou dramaticamente. O que é isso? Pegou a mochila e a virou de cabeça para baixo. Pedaços de vidro caíram no chão. Otávio ficou branco. Isso parece vidro da sua escultura cara, Lavínia disse com falsa preocupação. Aquela que estava no hall. De onde você tirou isso? Da mochila dela. Lavínia apontou para Bel. Janaína, que estava colocando os casacos nas meninas, congelou. O quê? Parece que suas filhinhas quebraram a escultura e tentaram esconder a prova. Lavínia disse com veneno. Isso é roubo, Otávio. Vandalismo. Você sabe o quanto aquela peça valia? Isso é mentira, Janaína gritou. Minhas filhas não tocaram em nada. Então como os pedaços estão na mochila delas? Lavínia contra-atacou. Otávio olhou para as meninas. Para os pedaços de vidro, para a mochila. Elas estavam comigo o tempo todo, ele disse lentamente. Não teve como terem feito isso. Claro que teve. Crianças são espertas, rápidas. Você pisca e elas aprontam. Não fizemos nada. Mel começou a chorar. Bel também. Tio Otávio, a gente não quebrou. Janaína estava tremendo de raiva. Isso é armação. Alguém colocou esses vidros na mochila. Quem faria isso? Lavínia perguntou com inocência falsa. Está acusando alguém? Estou acusando você. Eu? Nem estava aqui quando aconteceu. Era a palavra de Lavínia contra a de Janaína. E Lavínia sabia que no fim, classe social pesava. Otávio, você precisa chamar a polícia. Ela insistiu. Isso é crime, destruição de propriedade, roubo. Não vou chamar polícia nenhuma, Otávio disse, mas sua voz tinha dúvida. Janaína viu a hesitação dele, e aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Está duvidando? Ela perguntou, a voz quebrada. Não, eu só... Você está duvidando das minhas filhas. Depois de tudo, depois de ver como elas são. Você realmente acha que elas fariam isso? Otávio olhou para Mel e Bel chorando. Para Janaína com os olhos cheios de mágoa. Para Lavínia com aquele sorriso de cobra. E percebeu, a escultura ficava numa prateleira alta. Muito alta para crianças de 4 anos alcançarem. Como a escultura caiu? Ele perguntou a Lavínia. Não sei, não estava aqui. Exatamente. Como você sabe que caiu se não estava aqui? Eu não te contei. Lavínia piscou. Tinha se entregado. O silêncio na sala era tão pesado que parecia sugar todo o ar. Lavínia percebeu o erro, mas tentou se recuperar. Regina me contou. Ela mentiu rapidamente. Liguei para ela mais cedo e ela comentou sobre a escultura quebrada. Regina não trabalha mais aqui há 2 anos, Otávio disse, a voz perigosamente calma. Tente de novo. Lavínia ficou pálida. Deve ter sido outra pessoa então.
Não tem outra pessoa. Só Janaína trabalha aqui agora. E ela não fala com você. A verdade começava a se montar na cabeça de Otávio. A campainha tocando do nada. A escultura caindo sozinha. Os pedaços aparecendo na mochila. Lavínia sabendo de algo que não deveria saber. Você entrou aqui, ele disse, a raiva crescendo. Você entrou na minha casa sem permissão. Isso é ridículo. É? Então explica como sabia da escultura. Como os pedaços apareceram exatamente na mochila das meninas. Como tudo isso aconteceu logo depois de você sair daqui furiosa. Janaína segurava as filhas contra si, ainda tremendo. As meninas choravam, assustadas com toda aquela gritaria. Você quebrou a escultura, Otávio continuou, sua voz ficando mais alta. Você entrou aqui, quebrou de propósito e colocou a culpa em crianças inocentes, em crianças de 4 anos. Prova! Lavínia gritou. Você não tem prova nenhuma. Tenho sua palavra. Você mesma acabou de dizer que sabia da escultura. Ninguém mais sabia. Lavínia viu que estava encurralada. Mudou de tática, partindo para o ataque emocional. E se eu fiz? Ela disse, tirando a máscara de vez. Elas não deveriam estar aqui, Otávio. São crianças de empregada. Não combinam com essa casa, com sua vida, com nada. Elas são mais do que você jamais foi. Otávio explodiu. São reais, são verdadeiras. Trouxeram mais alegria para esta casa em 1 semana do que você trouxe em 5 anos de casamento. As palavras atingiram Lavínia com força. Você está louco, ela disse. Apaixonado por uma empregada e suas filhas? Isso é patético. Sabe o que é patético? Otávio caminhou até ela, os olhos ardendo de raiva. É você, entrando aqui, destruindo coisas, tentando machucar crianças só porque não aguenta me ver feliz. Feliz com isso? Ela apontou para Janaína e as meninas. Você está brincando de casinha com gente que nunca vai entender seu mundo. Não quero que entenda o meu mundo. Eu quero fazer parte do mundo delas. Um mundo onde as pessoas se importam de verdade. Onde amor vale mais que dinheiro. Onde família é família de verdade, não um contrato de conveniência. Janaína sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém nunca tinha defendido ela e as filhas assim. Você vai se cansar, Lavínia disse com veneno. Vai perceber que elas são só um peso. Vão sugar seu dinheiro, sua energia, sua vida. E você vai entender que eu estava certa. Você não estava certa sobre nada. Nunca esteve. Otávio foi até a porta e a abriu. Saia agora, Otávio. Saia! O grito ecoou pela casa inteira. Mel e Bel se encolheram, mas Bel também sentiu algo diferente. Orgulho. O tio Otávio estava protegendo elas. Lavínia viu que tinha perdido, completamente. Pegou a bolsa e caminhou até a porta, mas parou na frente de Janaína. Aproveita enquanto dura. Ela sussurrou baixinho, só para Janaína ouvir. Homens como ele enjoam rápido de gente como você. Gente como eu? Janaína respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Gente que trabalha honestamente, que ama de verdade, que não precisa destruir outros para se sentir superior? Se é isso, espero que ele nunca enjoe. Lavínia saiu e dessa vez Otávio trancou a porta atrás dela. Ficaram todos parados ali. Otávio respirando pesado, Janaína tremendo, as meninas chorando baixinho. Sinto muito, Otávio disse finalmente. Sinto muito que vocês passaram por isso. Não foi sua culpa, Janaína respondeu. Foi sim. Eu me casei com ela. Eu trouxe essa pessoa para minha vida e agora ela está atacando vocês por minha causa. Janaína soltou as meninas e caminhou até ele. Otávio, olha para mim. Ele olhou. Viu o rosto dela manchado de lágrimas, mas forte. Sempre tão forte. Ela não fez isso por sua causa. Fez porque é uma pessoa ruim. Isso não tem nada a ver com você. Mas você nos defendeu, Janaína interrompeu. Acreditou nas meninas quando podia ter acreditado nela. Escolheu a gente. Isso significa tudo. As palavras dele mais cedo voltavam na mente dela.
Trouxeram mais alegria para esta casa em uma semana do que você trouxe em 5 anos de casamento. Ele tinha dito na frente de todos. Tinha exposto seus sentimentos sem vergonha. Eu preciso te dizer uma coisa, Otávio falou, sua voz ficando mais suave. Algo que tenho sentido, mas tinha medo de admitir. Janaína sentiu o coração acelerar. O quê? Ele olhou para Mel e Bel, que observavam com olhos arregalados. Eu não consigo mais imaginar essa casa sem vocês. Sem as risadas, sem a bagunça, sem a vida que vocês trazem. Otávio, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que mal nos conhecemos. Mas nessas últimas semanas, vocês me deram algo que eu achei que nunca teria. Esperança, alegria, uma razão para acordar de manhã. Lágrimas voltaram aos olhos de Janaína. Não estou pedindo nada agora, Otávio continuou. Só quero que saibam que vocês são importantes para mim. Muito importantes. E vou fazer o que for preciso para proteger vocês. Bel soltou a mão da mãe e correu para abraçar Otávio. Mel a seguiu. Ele se ajoelhou e abraçou as duas, apertando forte. Janaína assistiu à cena com o coração partido e cheio ao mesmo tempo. Aquele homem que mal conhecia suas filhas há algumas semanas, as amava. Ela via no jeito que ele as segurava, no jeito que as olhava, no jeito que as defendia. E ela também tinha que admitir algo para si mesma. Ela estava se apaixonando por ele, pelo homem gentil escondido atrás do patrão sério, pelo pai que ele queria ser, pela pessoa que ele realmente era. Mas tinha medo, muito medo. E se Lavínia estivesse certa? E se fosse só uma fase? E se ele enjoasse? Como se lesse seus pensamentos, Otávio olhou para ela por cima das cabeças das meninas. Fica, ele pediu. Por favor, não por causa do trabalho, mas porque eu preciso de vocês aqui. Janaína queria dizer sim, queria tanto dizer sim, mas as palavras não saíam. Preciso pensar, ela finalmente disse. É muita coisa, Otávio. Preciso processar tudo isso. Ele concordou, entendendo. Claro, quanto tempo precisar. Mas nenhum dos dois sabia que o tempo estava acabando, que Lavínia não tinha terminado e que a próxima jogada dela seria ainda pior. Janaína passou o fim de semana inteiro pensando. Mal dormiu. As palavras de Otávio ecoavam na cabeça. As palavras de Lavínia também, duas vozes opostas brigando dentro dela. Mel e Bel perceberam que a mãe estava diferente, mais quieta, mais pensativa. Mamãe está triste? Bel perguntou no sábado à noite. Não, filha, mamãe só está cansada. Mas era mais que cansaço. Era medo. Medo de acreditar. Medo de sonhar. Medo de cair e machucar não só ela, mas as meninas também. Segunda-feira chegou e Lavínia executou sua última cartada. Ligou para cada uma das outras casas onde Janaína trabalhava e inventou histórias. Disse que tinha flagrado Janaína roubando, que ela não era confiável, que era melhor demitirem antes que se arrependessem. 2 das 3 casas acreditaram. Demitiram Janaína por telefone sem nem dar chance de defesa. Quando Janaína recebeu as ligações, sentiu o chão sumir. Precisava desses empregos, desesperadamente. O aluguel estava vencendo, as contas se acumulando. Chorou. Chorou de raiva, de frustração, de desespero. Terça-feira chegou, dia de trabalhar na casa de Otávio. Ela foi porque precisava do dinheiro, mas também porque as meninas imploraram para ver o tio Otávio. Chegou mais cedo que o normal. Tocou a campainha. Otávio abriu pessoalmente de novo, o sorriso morrendo quando viu o rosto dela. O que aconteceu? Perguntou imediatamente. Nada, só estou cansada. Mas ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém carregando o mundo nas costas. As meninas entraram correndo para brincar no jardim. Janaína começou a trabalhar em silêncio, mais quieta que nunca. Otávio não aguentou. Foi atrás dela no 2º andar. Janaína, fala comigo. Não tem nada para falar. Tem, sim. Está diferente.
Aconteceu alguma coisa. Ela parou de limpar e se virou para ele. Os olhos estavam vermelhos. Perdi 2 empregos, ela disse simplesmente. Me demitiram, disseram que eu roubava. O sangue de Otávio gelou. Lavínia, não sei, não posso provar, mas a coincidência é grande demais. Vou processar ela, não vai resolver nada. Janaína explodiu. Mesmo que prove, já era. Minha reputação está destruída. Ninguém mais vai me contratar. E eu preciso trabalhar, Otávio. Tenho contas, tenho filhas, tenho aluguel. Ela começou a chorar de verdade agora. Todo o estresse, todo o medo, toda a pressão saindo de uma vez. Otávio a puxou para um abraço. Ela resistiu por um segundo, mas depois desabou contra ele, soluçando. Eu ajudo, ele disse. Deixa eu ajudar. Não posso aceitar caridade. Não é caridade. Fica aqui, mora aqui. Janaína se afastou, limpando o rosto. O quê? Essa casa é enorme. Tem quartos sobrando. Vocês podem morar aqui. Você não precisa pagar aluguel. Não precisa se preocupar com contas. E eu... Ele parou, escolhendo as palavras. Eu fico com vocês perto. Otávio, isso é loucura. Por quê? Porque somos de mundos diferentes. Porque você trabalha para mim. Essas coisas não importam. Importam sim. Para o mundo importam. Vão dizer que sou interesseira, que estou me aproveitando, que... Quem vai dizer? Lavínia? Pessoas como ela? Essas opiniões não valem nada. Janaína balançou a cabeça. Não posso deixar minhas filhas crescerem ouvindo que a mãe delas é aproveitadora. Mas então casa comigo. As palavras saíram antes que Otávio pudesse filtrar. Mas assim que disse, percebeu que era exatamente o que queria. Janaína ficou paralisada. Você está louco? Provavelmente, mas não me importo. Ele segurou as mãos dela. Casa comigo. Não por dinheiro, não por segurança, mas porque eu te amo. Amo você, amo as meninas, amo a família que vocês podem ser para mim. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é forte, honesta, corajosa. Sei que é a melhor mãe que já vi. Sei que quando olho para você, vejo um futuro que realmente quero viver. Janaína estava tremendo. Isso é rápido demais. É perfeito. Otávio interrompeu. Ou pode ser, se você deixar, se você confiar. E se der errado? E se você se arrepender? E se der certo? Ele rebateu. E se for a melhor decisão que já tomamos? E se finalmente formos felizes? Lágrimas desciam pelo rosto dela. Medo e esperança lutando dentro do coração. Preciso pensar, ela sussurrou. Então pensa, mas pensa em nós, no que podemos ser, não no que os outros vão dizer. Ele a soltou e saiu do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Janaína foi até a janela e olhou para o jardim. Viu Mel e Bel brincando felizes. Viu a casa que podia ser o lar delas. Viu a possibilidade de uma vida melhor. Mas também viu os riscos, o julgamento, as críticas, a possibilidade de tudo desmoronar. Foi quando ouviu um grito lá embaixo. Correu até a janela e viu Lavínia no jardim, tentando pegar as meninas. Otávio estava correndo atrás dela. Janaína desceu as escadas voando. No jardim, Lavínia segurava o braço de Bel. Você não deveria estar aqui, nenhuma de vocês. Solta minha irmã! Mel gritava, tentando puxar Bel. Otávio chegou e arrancou Bel dos braços de Lavínia. Como ousa tocar nelas? Alguém precisa te fazer enxergar a realidade. Você está destruindo sua vida por causa delas. Janaína chegou correndo e pegou as 2 meninas, afastando-as de Lavínia. Saia daqui, Otávio disse, a voz baixa e perigosa. Agora. Ou o quê? Vai me expulsar como expulsou antes? Isso não muda nada. Elas ainda são minha família, Otávio gritou. Entende? Minha família, mais do que você jamais foi. O silêncio foi absoluto. Você não quis me dar filhos. Otávio continuou, a voz tremendo de emoção. Disse que eu tinha que escolher entre você e uma família. Pois eu escolho. Escolho elas. Escolho a chance de ser feliz. Escolho o amor de verdade em vez de seu veneno.
Lavínia ficou branca. E se você voltar aqui de novo? Otávio disse friamente. Se chegar perto delas de novo, eu acabo com você. Financeiramente, socialmente, de todas as formas. Entendeu? Lavínia viu nos olhos dele que não era blefe. Virou e saiu, finalmente derrotada. Quando ela foi embora, Otávio se virou para Janaína. Ela ainda segurava as meninas, mas olhava para ele diferente. Você disse família, Janaína sussurrou. Disse, e quis dizer. Mesmo sem eu ter respondido? Mesmo sem saber se eu aceito? Mesmo assim, vocês já são minha família no coração. O resto são só detalhes. Janaína soltou as meninas e caminhou até ele. Devagar, os olhos fixos nos dele. Eu aceito, ela disse. O quê? Aceito casar com você. Aceito morar aqui. Aceito tentar. Porque você tem razão, a gente merece ser feliz. Otávio a puxou para um beijo. O primeiro deles, doce e cheio de promessas. Mel e Bel gritaram e pularam ao redor deles, felizes, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que era algo bom. 3 meses se passaram desde aquele dia no jardim. 3 meses de mudanças, adaptações e descobertas. Janaína e as meninas se mudaram para a mansão 1 semana depois do pedido. Otávio insistiu que ficassem na suíte principal com ele. Mas Janaína quis dar tempo. Pegou um quarto perto, com as meninas, enquanto conheciam melhor aquela nova vida. As primeiras semanas foram estranhas. Janaína acordava de madrugada, achando que estava sonhando. Caminhava pela casa enorme, sem acreditar que agora morava ali. Mas Otávio tinha paciência infinita. Mostrava que aquilo era real, que ela merecia estar ali. Ele contratou uma advogada e processou Lavínia por invasão de propriedade e difamação. Os outros empregadores de Janaína descobriram a verdade e pediram desculpas, mas ela não voltou. Não precisava mais. Mel e Bel se adaptaram rápido, como crianças fazem. O quarto das nuvens virou o quarto delas de verdade. Otávio ajudou a decorar, adicionando camas de princesa e mais brinquedos. As meninas tinham tudo, mas ele tomava cuidado para não mimá-las demais. Janaína era firme quanto a isso. Eles estabeleceram rotinas, café da manhã juntos sempre. Otávio levava as meninas para a creche antes de ir trabalhar. Janaína estudava para terminar o ensino médio que tinha abandonado. Jantavam em família toda noite. A mansão, que tinha sido um túmulo, virou um lar. Havia risadas, brinquedos espalhados, desenhos coloridos na geladeira, barulho, vida. Otávio nunca tinha sido tão feliz. Via Janaína todas as manhãs e sentia o coração apertar de amor. Via as meninas crescendo e se desenvolvia junto com elas. Era o pai que sempre quis ser. Em dezembro, ele decidiu que estava na hora. Era a véspera de Natal. A casa estava decorada como nunca esteve. Árvore enorme na sala, luzes por toda parte, guirlandas, meias penduradas na lareira. Mel e Bel estavam eufóricas com o Natal chegando. Era o primeiro Natal delas numa casa de verdade, com árvore de verdade e tantos presentes embaixo. Podem abrir um hoje à noite, Otávio disse, mas só um. O resto amanhã. Qual a gente escolhe? Bel perguntou, olhando a pilha enorme. Aquele ali, Otávio apontou para um embrulho pequeno com laço rosa. As meninas pegaram e abriram juntas. Dentro havia uma caixinha de veludo. Abriram a caixinha e encontraram um anel. Mas não era um anel qualquer. Era o anel de noivado que Otávio tinha comprado para Janaína. O que é isso? Mel perguntou. É um anel especial, Otávio disse pegando a caixinha das mãos delas. Para uma pergunta especial. Janaína estava na cozinha preparando o jantar. Não tinha ideia do que estava acontecendo na sala. Mamãe! Bel gritou. Vem aqui! Janaína apareceu secando as mãos no avental. O que foi? Viu Otávio ajoelhado no chão. As meninas ao lado dele sorrindo. O anel na mão dele. O coração dela parou. Janaína Lins. Otávio começou, a voz emocionada.
Nesses 3 meses, você me mostrou o que é viver de verdade. Não só existir, viver, amar, ser amado. Lágrimas já começavam nos olhos dela. Você e as meninas transformaram essa casa num lar. Transformaram minha vida vazia numa vida cheia de propósito. Me deram a família que sempre quis. Mel e Bel se aproximaram da mãe, cada uma segurando uma de suas mãos. A gente quer que você case com o tio Otávio, Bel disse seriamente. Para ele virar nosso papai de verdade, Mel completou. Janaína olhou para as filhas, para Otávio ajoelhado, para o anel brilhando sob as luzes da árvore de Natal. Então, Otávio perguntou sorrindo através das próprias lágrimas, você casa comigo? Oficialmente? Para sempre? Sim, Janaína disse, a voz quebrada de emoção. Sim, sim, sim. Otávio levantou e colocou o anel no dedo dela. Era perfeito. Como se tivesse sido feito especialmente para ela, e tinha sido. Eles se beijaram enquanto Mel e Bel pulavam ao redor gritando de alegria. O jantar de Natal foi o mais feliz que aquela casa já tinha visto. Comeram, riram, brincaram, tiraram fotos. Fizeram memórias. Depois que as meninas dormiram, exaustas de tanta emoção, Otávio e Janaína ficaram na sala olhando a árvore. Obrigado, Otávio disse de repente. Por quê? Por confiar em mim, por dar essa chance, por me deixar amar vocês. Janaína encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada a você, por nos salvar, por nos amar, por ser o pai que elas precisavam. Não salvei ninguém, vocês que me salvaram. Ficaram ali em silêncio confortável, vendo as luzes da árvore piscarem. O casamento aconteceu 2 meses depois. Simples, mas lindo. Na própria mansão, no jardim, onde tudo tinha começado. Poucos convidados, apenas pessoas que realmente importavam. Mel e Bel foram daminhas, com vestidos brancos cheios de babados que elas escolheram. Espalharam pétalas de rosas pelo caminho que a mãe ia percorrer. Quando Janaína apareceu, linda num vestido simples mas elegante, Otávio chorou. Não tinha vergonha. Chorou de felicidade pura. Trocaram votos que escreveram eles mesmos. Prometeram amor, companheirismo, parceria. Prometeram criar as meninas juntos. Prometeram ser felizes. E selaram com um beijo que arrancou aplausos de todos. A festa foi pequena, mas alegre. Música, dança, comida boa. Mel e Bel dançaram com Otávio, pisando nos pés dele e rindo. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, a nova família Vancini ficou sozinha na casa que agora era verdadeiramente um lar. Otávio olhou ao redor. A sala ainda tinha decoração da festa. Copos vazios, guardanapos amassados, bagunça, linda bagunça. Feliz? Janaína perguntou abraçando-o por trás. Mais do que jamais achei possível, ele respondeu virando para beijá-la. Você? Muito. Assustadoramente feliz. Por que assustadoramente? Porque tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo sonho. Otávio a puxou mais perto. Não é sonho, é real. Nós somos reais e vamos ficar assim para sempre. Mel e Bel desceram correndo de pijama, incapazes de dormir com tanta emoção. Podemos dormir com vocês hoje? Bel pediu. Otávio e Janaína se olharam e riram. Podem, Janaína disse. Subiram todos juntos. A suíte principal agora tinha uma cama enorme onde cabiam os 4. Deitaram juntos, as meninas no meio, Otávio e Janaína de cada lado. Boa noite, família, Otávio disse, apagando a luz. Boa noite, papai, Mel e Bel responderam em coro. Ainda não estavam acostumadas a chamá-lo assim, mas cada vez que diziam, o coração dele explodia de amor. Boa noite, amor, Janaína sussurrou, e adormeceram assim, juntos, completos, felizes. Na manhã seguinte, começaram a vida como família oficial. Café da manhã caótico com as meninas derrubando suco. Otávio atrasado para o trabalho porque estava brincando com elas. Janaína rindo da bagunça toda. Meses se tornaram anos. As meninas cresceram.
Otávio adotou oficialmente Mel e Bel, dando a elas o sobrenome Vancini. Janaína terminou os estudos e começou a trabalhar com decoração, descobrindo talento natural. A mansão, que tinha sido fria e vazia, virou o centro de vida e amor. Festas de aniversário, jantares com amigos, Natal cheio de família. Otávio fechou definitivamente o quarto das nuvens anos depois, mas por um motivo feliz. Transformou num quarto de estudos para quando as meninas crescessem. Os brinquedos antigos doou para instituições, mantendo apenas alguns especiais de lembrança. Lavínia nunca mais apareceu. Eventualmente se casou de novo com alguém tão frio quanto ela e saiu completamente da vida de Otávio. Janaína às vezes ainda não acreditava na vida que tinha. Acordava na mansão, via o marido dormindo ao lado, ouvia as filhas rindo no andar de baixo e tinha que beliscar-se. Mas era real. Tudo era real. E numa noite de dezembro, anos depois daquele primeiro Natal juntos, eles se reuniram de novo na sala. A árvore de Natal brilhava, presentes embaixo. Meias natalinas penduradas, mas dessa vez tinha uma quinta meia, pequena, azul, porque em alguns meses a família Vancini ganharia mais um membro, o filho que Otávio sempre sonhou ter, o irmãozinho que Mel e Bel mal podiam esperar para conhecer. Otávio colocou a mão na barriga ainda pequena de Janaína e sorriu. Feliz? Ela perguntou, como perguntava todo ano. Impossível ser mais feliz. Ele respondeu, tenho tudo, absolutamente tudo. E era verdade. Ele tinha uma esposa que amava, filhas que adoravam, um bebê a caminho, uma casa cheia de vida. Tinha a família que sempre quis. E tudo porque um dia uma faxineira corajosa levou suas filhas impossíveis para trabalhar. E elas invadiram não só um quarto trancado, mas também o coração de um homem que tinha esquecido como amar. Às vezes, pensava Otávio olhando sua família, os melhores presentes vêm embrulhados em desespero. Vêm quando menos esperamos. Vêm na forma de duas meninas travessas, uma mãe forte e coragem de acreditar em finais felizes. Não porque a vida ficou perfeita, ainda tinham desafios, contas, preocupações, mas porque tinham uns aos outros. E no fim, era tudo o que precisavam. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.